Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Moonflag. Estamos mais uma vez, final do ano, pelo quinto ano consecutivo gravando esse vídeo. Tendências de marketing contábil para o ano seguinte, no caso o ano seguinte, 2026. Então sejam muito bem-vindos ao vídeo de tendências de marketing contábil para 2026. É o clássico e tradicional vídeo aqui da Moonflag, onde eu fico aqui conjecturando o que pode ser o futuro do marketing contábil nesse ano que está se iniciando já já. Se você não me conhece, sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag, a maior assessoria de marketing de vendas para contadores do Brasil. São mais de 500 escritórios atendidos, são mais de R$500 mil em novos negócios gerados para contadores só esse ano de 2025. 350 mil aproximadamente de recorrência. Em 2026, nossos clientes vão faturar aproximadamente R$4 milhões com os negócios gerados através da assessoria da Moonflag. Então, se você não nos conhecia, convido você a conhecer o nosso trabalho. Para você que já nos conhece, para você que já nos acompanha, esse vídeo aí é um vídeo clássico, como eu já disse, um vídeo que tem um intuito de botar você por dentro da nossa visão do mercado, onde a gente está olhando, e a gente compartilhar, pensar juntos, discutir juntos sobre o que pode influenciar o mercado de contabilidade no ano de 2026. Vamos recapitular? Algumas coisas, o tempo está passando, algumas coisas estão mudando, inclusive até acho que vale a pena, eu vou pedir aqui pro Lucas, que é o editor aqui desse vídeo, para botar as imagens dos 4 últimos vídeos que eu fiz, os 4 últimos anos, desde 2021, né, fazendo esse tipo de vídeo. Já falei bastante coisa, né, nesse momento. E eu até pedi aqui, peguei todas essas descrições dos meus vídeos, joguei aqui numa inteligência artificial e pedi para ele ver o que eu acertei nas minhas previsões e o que eu não acertei. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Alguns acertos que ele essa inteligência artificial aqui que eu estou usando, tá chamando de acertos absolutos. Então, eu tô falando o seguinte, olha que interessante isso daqui, gente. Ela tá falando que eu acertei em 2024, o que é muito óbvio, né, porque eu tava falando de inteligência artificial. Agora, quer ver uma evidência desse acerto, entre aspas, né? Recentemente a gente está vendo o crescimento da B-Hub, né, com uma empresa com uma tese de consolidação de mercado muito forte, fez a compra, né, de algumas carteiras de escritórios. Qual que é a tese da B-Hub? Automatizar processos, muito uso de tecnologia, muito uso de inteligência artificial. Então é um caso real, na prática, daquilo que eu falei em um dos vídeos aí, anos atrás, sobre automatização em processos e IA também, né? Personalização de marcas, né? A gente saindo daquela coisa genérica e entrar numa coisa mais autêntica, foi uma das coisas que eu falei também. E a gente está vendo cada vez mais donos de escritório contábil mostrar a cara, botar a cara e trazendo mais autenticidade para sua marca, uma coisa também que eu falei no passado. Humanização de marcas, Customer Success, isso aqui é interessante, área de sucesso do cliente. Hoje tem gente especialista nisso no mercado contábil, e quando eu falei disso alguns anos atrás, não era uma coisa que a gente tinha no mercado. Então isso aqui é legal. Inclusive a gente tem o Robson, né? O Robson, ele participou do nosso podcast, Robson, né, da Smart Solve. Participou do nosso podcast, deu aula para nossa comunidade, é um cara especialista em sucesso do cliente, faz um excelente trabalho, brilhante trabalho. Eu não conhecia ele na época que eu falei sobre o sucesso do cliente na contabilidade, e ele é um exemplo claro de que é uma tendência real mesmo, né? E cada vez mais mentorias e grupos estão falando sobre esse assunto, né? Segmentação, profissionalização da área comercial, enfim, muita coisa que eu já falei e acabou se dando em realidade. Então espero que esteja compartilhando agora insights, né, sobre 2026 que possam e se reverberarem no seu escritório de contabilidade e até mesmo no mercado nos próximos anos. Bom, na prática, as tendências, eu costumo falar, né, elas não são coisas que surgem de uma hora para outra, elas ganham força e até mesmo movimentam o mercado a partir de um determinado contexto. E eu vou trazer 4 tendências, como o nome do título do vídeo já diz, né? Então eu vou trazer 4 tendências que eu acredito que vão influenciar muito nossa dinâmica em 2026. Fechou? Antes de mais nada, deixa eu pedir para você uma coisa, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal caso você não esteja inscrito e se você achar que faz sentido no final, peço que você compartilhe esse vídeo naqueles grupos de WhatsApp que eu sei que você tem com outros contadores, porque isso ajuda a gente a ganhar mais força e a gente alcançar outras pessoas do mercado contábil, assim como você. Beleza? Vamos lá. Então, tendência número 1, a mais óbvia de todas, se você não pensou nisso daí e está no mercado contábil, provavelmente você está fora do eixo, não é possível. Reforma tributária, né? Então, reforma tributária é a mudança não só do ano de 2026, não é o grande acontecimento do ano, talvez seja o grande acontecimento da história da classe contábil no Brasil. Então, assim, eu conversei com muita gente sobre reforma tributária. Nesse último mês de dezembro, né, o último mês de 2025,
praticamente todos os podcasts que a gente gravou, todos os mooncasts foram sobre reforma tributária. Então, eu recebi uma enxurrada de informações sobre reforma tributária e todo mundo que eu converso está muito otimista com a reforma tributária no mercado contábil. Ao mesmo tempo, também tem aquelas empresas de contabilidade que estão preocupadas, que estão desatualizadas e que não sabem nem como é que vão reagir. Então, cara, a reforma tributária ela vai ser um negócio assim que ela vai jogar um tempero diferente no mercado. A única coisa que eu posso garantir para vocês que todas as pessoas que eu conversei, desde aquelas que participaram mais ativamente do processo, teve gente que eu conversei que foi para Brasília, que participou de evento com gente que está organizando a reforma tributária, todos têm o mesmo pensamento, que é: Matheus, o cronograma é esse mesmo, não vai se alterar, não vai mudar, não vai voltar atrás, não importa qual político que ganhe, não importa o que aconteça, a reforma tributária é uma realidade. Então, assim, todas as pessoas que eu conversei, nenhuma, é impressionante, nenhuma disse nada diferente disso. Todas entendem que a reforma tributária é uma realidade, que ela está aí, que ela vai acontecer e seja de um jeito ou de outro, quem não conseguir, né, se segurar, vai cair. Então, claro, partindo desse princípio, quando a gente começa as primeiras modificações, as primeiras implementações da reforma tributária se dão em 2026, então é claro que ela se torna uma grande tendência para o mercado. É que a reforma tributária por si só, ela já movimenta muito o mercado contábil e, claro, o mercado de empresários, né, no Brasil. Mas ela força alguns outros acontecimentos junto, né, com ela. Então, essa tendência, a reforma tributária sendo a tendência e uma realidade, ela força, por exemplo, o nosso segundo item aqui, que é o contador consultivo por necessidade. Entenda, durante muito tempo o próprio Pedro Neri ele falava muito, né, sobre contabilidade consultiva. Ele tem um evento, né, que se chama Contabilidade Consultiva ao Vivo. O Pedro Neri também esteve com a gente aí no nosso podcast. É um cara espetacular, faz um movimento lindo, né, que é o movimento de contabilidade consultiva no Brasil inteiro. Vários contadores são parceiros, são seguidores do Pedro Neri, enfim, trabalho muito bacana, eu adoro ele. Esse trabalho consultivo que ele sempre falou, inclusive, e aí de certa maneira ele foi visionário nesse ponto, né, é um trabalho consultivo pelo prazer, pela ideia, pelo ideal da coisa, né. E o que a gente está entendendo aqui? Qual que é a tendência? A tendência é o seguinte: o contador que não for consultivo, a partir de 2026, ele simplesmente vai começar a perder espaço, até chegar um momento que ele vai sumir. Ele não vai mais existir. Porque quando a gente está falando de uma mudança tão grande como reforma tributária e toda a, digamos assim, toda a demanda que ela vai gerar para os escritórios e para os empresários, a gente vai ter é como se fosse a gente vai mexer o dominó novamente. Então tudo aquilo que estava estável, né, não vai estar mais estável, vai dar uma embaralhada. Nessa a gente vai ter empresas que vão estar preparadas para absorver tanto mais clientes quanto atender bem seus clientes, e vai ter empresas que não estarão preparadas. E a gente entende que cada vez mais, e volto de novo, né, falei com muitos especialistas, cada vez mais aquele contador que é o do processo, que é o darfista, né, ele provavelmente vai perder espaço, porque o cliente ele vai necessitar de consultoria para precificação, ele vai necessitar de consultoria com análise de fornecedores, viabilidade de regime tributário, adaptação à nova tributação na reforma tributária, o que muda, enfim. E o contador que não for consultivo, que não tem condições de atender o seu cliente dentro dessas esferas, ele simplesmente não vai servir para estar do lado do cliente dele. E o cliente dele vai precisar dessa ajuda e vai buscar no mercado quem vai conseguir ajudar. Então é aquela coisa, não é mais uma questão da contabilidade consultiva para gerar valor apenas, ou para conseguir levar mais valor e extrair mais valor do cliente, cobrar mais. Não estou falando disso. Eu estou falando simplesmente que o cara que não conseguir de fato ser consultivo com seus clientes, ele vai perder os seus clientes. Porque o cliente ele vai necessitar de algo consultivo. Simplesmente não tem a quem recorrer. O teu cliente ele não tem a quem recorrer, ele vai recorrer à contabilidade num momento como esse. Se você não tem condições de ajudá-lo, se você não tem braço para isso, cara, ele vai precisar de ajuda de outro, então, que tenha. E aí você já vai começar a enxergar pessoas se posicionando como contador focado em reforma tributária. Isso está acontecendo, tá aí, né? Então, quem não pegar esse fio da meada, quem não entender isso daí, vai se ferrar, né? Pode ser que tenha um encolhimento de carteira muito grande, né? Então, esse contador consultivo, ele vai ser da tendência à necessidade. Eu já falei sobre isso aqui em formato de tendência, nesse momento eu estou falando como uma necessidade, né? Então esse é um ponto importante. Terceiro item, né, que também anda junto com essa ideia da contabilidade consultiva: serviços contábeis de high ticket. Ou seja, cada vez mais eu acredito que vai ter espaços para ticket médio maior, cada vez ticket médio maior dentro da contabilidade. Vou contar para você uma coisa que eu tenho raciocinado já durante os últimos anos.
Faz muito sentido. Eu já falei sobre isso aqui também em um dos vídeos sobre tendências, que é, cara, cada vez mais, não precisa ser muito gênio para isso, né? Cada vez mais o custo por aquisição de cliente vai aumentando. Só em 2026 a gente consegue ver aqui pelo próprio custo de aquisição da Moonflag que a gente vai aumentando o nosso custo por lead mês a mês, mês a mês, mês a mês. E a tendência é que isso daí aconteça com todas as empresas a cada ano que se passar, né? E vai acontecer com você também. Talvez você hoje não venda através da internet, mas se você passa a vender em algum momento, você vai pegar já um momento onde o custo por aquisição de cliente vai estar mais caro. A única certeza que nós temos é que no futuro vai estar cada vez mais caro. Sempre mais caro, sempre mais caro. Isso porque tem mais concorrência, isso porque tem mais custos envolvidos ao adquirir clientes, enfim. Então, um negócio de contabilidade online com ticket médio muito espremido, muito baixo, ele vai ter muita dificuldade de se sustentar. Eu arrisco a dizer que se a Contabilizei surgisse nos dias de hoje, provavelmente ela não conseguiria sustentar o modelo de negócio que ela construiu ao longo dos anos. Não seria tão fácil. Quando eles abriram a empresa, tinha um outro cenário de marketing digital, um custo por lead muito menor, um CAC, um custo por aquisição de cliente muito menor. E hoje um negócio com um ticket médio muito baixo, ele fica muito espremido. Ele talvez não consiga se sustentar, mesmo ele sendo eficiente, mesmo ele vendendo, porque o desencontro de caixa é muito grande. Olha só, para você vender, vamos supor que você tem um ticket médio aí de R$200, R$250, para você faturar R$2.500, tem que vender 10 vezes. E essa é a lógica, esse é o desafio. 10 vezes dentro de um mês para faturar R$2.500. A tendência, no meu ponto de vista, é que cada vez mais a gente seja mais fácil fazer uma venda de R$2.500 a R$3.000 do que fazer 10 vendas de 250. É muito mais fácil fazer uma venda de R$3.000, né? E antes, eu acho que uma coisa até de mercado mesmo, o contador ele demorou para entender que ele poderia, através da internet, vender serviço com valor agregado maior. Esse ano, o cliente que mais vendeu com a Moonflag, de contabilidade, porque a gente tem alguns outros também, como de BPO financeiro, enfim. A gente só atende contabilidade, mas tem serviço de BPO financeiro, auditoria e tudo mais, né? O cliente de contabilidade que mais vendeu 63 mil reais, se não me engano, de receita recorrente mensal. Cara, em novembro, já virando para dezembro, eles fecharam um contrato de 13.500 reais de recorrência. Então, assim, tem muita gente que não acreditava que era possível conseguir um tipo de resultado como esse através da internet. E cada vez mais o tempo está passando, a gente está vendo que sim é possível. Na Moonflag a gente tem diversos cases, como esse. E não só é possível, como eu acho que essa vai ser a melhor forma de você sustentar a sua estratégia a partir de 2026 para frente. Quanto maior for seu ticket médio, mais interessante vai ser sua estratégia digital. Quanto menor seu ticket médio, mais difícil vai ser você conseguir sustentar a sua estratégia digital. Então, aquela coisa, tipo assim, a internet é para vender para PJ, ticket médio baixo, não sei. Eu tenho a sensação de que cada vez mais a tendência é que a gente tenha empresas que a gente consiga vender serviços com maior valor agregado através da internet. Isso vai ser mais fácil. Até pelo que eu vejo aqui da própria Moonflag, Quanto maior é o ticket do meu cliente, mais fácil eu consigo dar resultado para ele. Então acho que essa é uma tendência importante que ela conecta com essa ideia do custo por aquisição de clientes estar cada vez mais alto, Então isso é um ponto bem importante. Por fim, quarta e última tendência, que eu acho que ela é uma tendência no geral, de negócios no geral, mas que eu acho que você pode adaptar isso com o contexto de reforma tributária, com o contexto de contabilidade consultiva e com o contexto de high ticket também. Eu acho que é mais uma dica junto com a tendência, que é presencialidade. Desde que a pandemia se finalizou, a gente viu um aumento significativo do número de eventos presenciais. E isso não deve reduzir em 2026. Então a gente está vendo grandes empresas abandonarem o modelo 100% home office e voltarem para o escritório. Isso aconteceu com o Nubank, isso aconteceu com a Dell, isso aconteceu com várias empresas, inclusive de tecnologia. E os bancos também, Itaú, que antes estava, o cara trabalhava um dia no escritório, 5 dias ele ficava em casa. Agora ele está ao contrário. Ele na verdade, assim, um dia no escritório, 4 dias em casa. Agora é o contrário, 4 dias no escritório e um dia em casa. Então a gente está vendo um retorno para o presencial no geral. Os eventos também aumentou bastante o volume de eventos. E eu tenho visto muitas empresas de contabilidade fazendo uma parada muito interessante, que cara, vou reunir aqui meus clientes presencialmente para falar sobre reforma tributária, por exemplo, para falar sobre o que vai impactar na reforma tributária, para a vida do meu cliente. Isso eu acho que é uma dica muito valiosa para você. Qual foi a última vez que você reuniu seus clientes numa sala para falar sobre impactos no negócio dele? Como, por exemplo, a gente vai ter agora, a gente está tendo um evento extraordinário
chamado reforma tributária. O que te impede de reunir todo mundo numa sala e falar sobre isso com seus clientes de forma aberta, falar o que muda, como é que você pode ajudar, o que vai ser feito, né? Então acho que esse momento ele é muito importante. O teu cliente ele quer mais coisas presenciais, todo mundo está buscando experiências presenciais. Então eu acho que você pode conectar tudo isso. Eu mesmo participei de um evento esse ano, de um dos nossos clientes, sobre reforma tributária, e estou vendo esse movimento cada vez mais presente. Uma coisa, almocei hoje com um cliente, ele falou sobre a importância do escritório, ele reformou o escritório, né? Ele falou que tem recebido muitos clientes do escritório. Então, ou seja, eu tenho a sensação de que os ambientes físicos, eles passaram a ter novamente cada vez mais evidência, né? Então, essa daqui seria uma tendência, a quarta tendência para a gente fechar o nosso vídeo de tendências de 2026, né, para a contabilidade. Não dava para fugir, né, da reforma tributária. Eu acho que esse é o assunto do momento, é o tema quente, né? Mas eu acho que tem que olhar além dele, né? Quais são os movimentos que, junto com a reforma tributária, o seu escritório pode aproveitar para surfar ondas diferentes. Espero que você tenha gostado aqui dos insights, das dicas. Diz aí se você concorda com essas tendências, se você adicionaria alguma outra tendência que por acaso eu não trouxe para cá. Comente, deixe seu like, se inscreva. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê aí no próximo vídeo. Se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo aí com outros contadores que você conhece. Valeu, tchau, tchau.